Eu acho que vocês terão de se preparar. Eu vou falar em ucraniano, então eu peço aos presentes aqui que coloquem os fones de ouvido para ouvirem em seus idiomas. Eu dei aí uns 15 segundos antes para que todos possam entender o que eu estou falando aqui. Muito obrigado. A Ucrânia quer a paz. A Europa quer a paz. O mundo está dizendo que não pode haver uma guerra, e enquanto a Rússia diz que também não quer intervir. Alguém está mentindo. Isso não é um axioma, mas uma hipótese. Eu visitei a linha de separação em Donbás alguns dias atrás. Em termos legais, essa linha separa a Ucrânia dos territórios ocupados, mas em termos reais é a linha que separa a paz e a guerra. A linha onde um jardim de infância foi atacado. Por um lado, tem uma escola e, de um outro lado, o bombardeio no playground da escola com 30 crianças ali. As crianças não estavam na direção da OTAN, elas estavam simplesmente dentro da escola. Alguns podem pensar nas salas de aula físicas. E mesmo essas crianças saberão que não foi a Ucrânia que jogou as bombas ali. As crianças têm aula de matemática e elas podem calcular a diferença entre o número de bombardeios nos últimos 2 dias e o número de vezes que a Ucrânia falou de segurança. Algumas crianças podem ter aula de história, e quando elas enxergam esses buracos pelo bombardeio no playground, elas saberão e poderão fazer perguntas. Será que o mundo se esqueceu dos erros do século XX? Será que as políticas de paz não foram esquecidas? E por que fazer isso? Por que tantos milhões de pessoas morreram no século XX? Será que não podemos pensar agora na situação que temos aqui? São lições da história que são horríveis. E estamos, portanto, na mesma página de uma questão principal. Como chegamos a esse ponto, no século XXI, no qual a guerra está às nossas portas e as pessoas podem morrer na Europa? E não se passou tanto tempo da Segunda Guerra Mundial, e como podemos pensar numa crise de segurança e numa Guerra Fria hoje? Milhares de pessoas, o país está cercado por 150 mil militares muito armados, e muitos equipamentos militares nas nossas fronteiras, e, portanto, a situação parece óbvia. As regras que o mundo concordou há anos não estão mais trabalhando, portanto, há novas ameaças. Mesmo essas novas ameaças não estão servindo. É como colocar um xarope para uma gripe e não uma vacina para a Covid, por exemplo. Portanto, nós estamos lutando com questões diferentes, com arrogância, com países irresponsáveis no nível global. Como resultado, alguns países estão cometendo crimes, enquanto os outros estão trabalhando de forma diferente. E alguns estão sendo cúmplices. E é simbólico do que eu esteja aqui. 15 anos atrás, a Rússia afirmou aqui e colocou um desafio à segurança global. E como o mundo respondeu à época? O que nós tivemos como resultado? A anexação da Crimeia e uma agressão ao meu país, no mínimo. A Europa e a ONU não conseguem se proteger sozinhos quando a sua própria carta está sendo violada, quando a carta da ONU está sendo violada.
A ONU não lidou com a plataforma da Crimeia e da desocupação da Crimeia à época. Foi aqui, 3 anos atrás, que Angela Merkel disse que quem pode pensar na paz, só apenas nós juntos, ela disse à época. Portanto, infelizmente, nós não conseguimos transformar isso em ação coletiva. E hoje o mundo está falando da ameaça de uma grande guerra. A questão é, será que há algo mais que podemos trazer em relação à segurança e para que não há destruição? É muito tarde para falar de consertar. É hora de renovar. Então, o mundo pode pagar o mundo já pagou um preço muito alto com 2 guerras mundiais e nós não podemos seguir nessa tendência e não tornar isso uma tendência. Nós precisamos construir um novo sistema antes que tenhamos milhões de vítimas depois do que vimos na experiência de 2 guerras mundiais, sem uma terceira à frente. Aqui e na ONU foi mencionado que não há a frase como essa guerra não é minha no século XXI. Depois da Crimeia, da questão de Donbass, nós devemos pensar que não é uma guerra só na Ucrânia, é uma guerra na Europa. Eu falei disso em 2020, 2021. Será que o mundo poderá me ouvir em 2022? Não é mais uma hipótese. Não é mais um axioma. Porque isso exige prova, exige algo que a ação é necessária. O mundo precisa de uma decisão, não a Ucrânia. Nós iremos proteger o nosso país com o apoio dos nossos parceiros. Sejam as centenas de equipamentos que temos e tudo que recebemos até agora. Mas todos precisam entender que não é uma doação que a Ucrânia está pedindo. Não é apenas uma textura que a Ucrânia precisa construir. É sua contribuição dentro da segurança europeia e internacional. E a Ucrânia tem servido como um escudo até agora, um escudo confiável, protegendo boa parte do mundo. Nós devemos pensar não só na Ucrânia e nos membros da União Europeia, das nossas fronteiras. E depois das lutas e da destruição do aeroporto em Donetsk no passado, houve consequências também às indústrias locais. E nenhum dos países da Europa consegue imaginar os funerais nesses países, e os líderes não sabem o que é lidar com a morte de soldados. Não importa o que a gente faça para proteger o nosso belo país nas nossas fronteiras, nós temos 150 mil soldados de um exército, e nós na Ucrânia, nós não precisamos ouvir mais quantos estão lá e quanto eles têm lá. Nós precisamos ouvir quantos podem estar conosco juntos. Nós não precisamos lembrar da intervenção. Nós protegeremos nossa terra, e no dia 16 de fevereiro nós marchamos, como marchamos em dezembro, para proteger o nosso país. E todos entendem o país. Amanhã é o dia da celebração, o dia que se lembra da fome da Ucrânia no passado, de ucranianos que se sacrificaram no passado. Vocês acham que 80 anos depois da grande fome, a Ucrânia deveria chamar de novo pelo reconhecimento da perspectiva europeia? Os russos estão tentando convencer a todos que isso foi um caminho errado
para a Ucrânia. Será que a Europa não deveria estar dizendo, estar melhorando e provando que eles estão errados? Será que a Europa não devia estar dizendo hoje que nossos cidadãos têm uma atitude positiva em relação à União Europeia? Por que todos estão evitando essa questão? Será que a Ucrânia não merece ter respostas francas e diretas? A mesma coisa em relação à OTAN. Disseram para nós que as portas estavam abertas, mas até agora não nos foi permitido. Será que os outros membros passaram por isso? É preciso ser honesto. As portas abertas é uma boa política, mas nós precisamos de respostas abertas. E não apenas sim ou sim e perguntas fechadas. Será que esse é o caminho da verdade e da oportunidade? Quanto mais cedo, melhor? A Federação Russa diz que a Ucrânia quer entrar na OTAN para trazer a Crimeia de volta à força. É bom ouvir que eles mencionem a Crimeia diretamente, mas eles não tratam do capítulo 5 da Carta da OTAN, que fala de ações coletivas que envolvem todos os membros. Quando falamos da relação de Donbass, por exemplo. Quando falamos dos acordos de Minsk, por exemplo, a base deles é o reconhecimento da integridade territorial e a independência do nosso Estado. Nós queremos uma relação diplomática do conflito, baseado nas leis internacionais. Portanto, o que está acontecendo agora com o processo de paz de Minsk? 2 anos atrás, os presidentes da França e da Federação Russa e a chanceler alemã, nós concordamos juntos com o cessar-fogo e a Ucrânia está comprometida com esse acordo. Nós vamos preservar esse acordo. Nós vamos manter não as provocações. Nós enviamos propostas para grupos em relação a bombardeios, a balas, a soldados e no entanto, pessoas civis continuaram morrendo, soldados continuaram morrendo. Nos últimos 2 dias, os últimos 2 dias foram bastante simbólicos. Bombardeios maciços vindo com armas proibidas pelo Acordo de Minsk. É importante que os observadores internacionais da OSCE observem isso. As questões humanitárias também foram levantadas. Uma lei foi assinada recentemente em relação à ação das organizações humanitárias, mas eles não estão sendo permitidos a entrar nessas áreas. Em relação a prisioneiros também que tiveram seus processos interrompidos. Torturas, temos relatos de tortura desses presos na prisão de Donetsk, e acabou virando um símbolo da violação dos direitos humanos. Em novembro, nos pontos de fronteira, nós não conseguimos executar operações, tivemos uma obstrução sob o falso pretexto de que a Ucrânia estava fazendo ao melhor, estava fazendo o possível para evitar as discussões. E nesse processo de Minsk, nós enviamos nossas propostas e nós enviamos as nossas leis para evitar esse bloqueio, e ninguém fala disso. A Ucrânia exige urgentemente que o processo de negociação seja desbloqueado. Nós estamos olhando para a paz, mas devemos nos preparar também para terminar com a guerra em todos os formatos possíveis. Pensar em todos os acordos que temos em Beijing, em Pequim, em Barcelona, todos os acordos que foram feitos, pensem no acordo de paz na Ucrânia. 4 países, 10 países, 100 países, não
importa. A Ucrânia e a Rússia precisam conversar, precisam instalar. Não apenas nós precisamos da paz, o mundo precisa da paz. Nós precisamos restaurar a paz e a integridade nas fronteiras internacionais. E eu acho que ninguém está pensando na Federação Russa nesse momento do que está acontecendo, porque é algo que não pode ser permitido que aconteça, porque quem será o próximo? Os países da OTAN terão de se proteger entre si. E eu quero acreditar que o Acordo do Atlântico Norte seja mais importante do que o fato de ser membro seja mais importante do que um país individualmente. Nós precisamos pensar em garantias de segurança. Nós não temos mais armas. Nós perdemos parte do nosso território, que é maior que a Suíça, Bélgica e a Holanda. Milhares de pessoas perderam parte do seu território, e suas vidas, mas nós temos o direito de pedir a paz, de pedir uma política de paz para assegurar as garantias de segurança. Desde 2014, a Ucrânia já pediu consultas para que os países garantam o Acordo de Budapeste. E pedimos 3 vezes e isso não foi feito. Hoje é a 4ª vez que pedimos. Como presidente, tanto da Ucrânia, nós fazemos isso mais uma vez. Insistimos que o Acordo de Budapeste seja cumprido e pedimos que os ministros das Relações Exteriores conversem sobre isso. Acho que depois desse encontro, os membros do Acordo de Budapeste devem pensar se estão pensando nas decisões que desde 1994 foram acordadas. Nas últimas semanas, eu propus que os países membros do Conselho de Segurança, a Alemanha e membros dos governos da Alemanha, da Turquia, conversassem e trouxessem novas garantias de segurança para a Ucrânia. As garantias que precisamos antes de nos tornarmos membros do Conselho de Segurança, estando nessa zona cinzenta, nesse vácuo de segurança, por assim dizer. O que mais podemos fazer agora? Nós podemos continuar com o apoio de segurança na Ucrânia, dando a perspectiva europeia aos países candidatos e prazos específicos para a entrada da Ucrânia como membro em alianças. Nós devemos dar segurança ao nosso país para criar a segurança e a estabilidade e para trazer também novos armamentos para o nosso exército e também para proteger a Europa como um todo. E as sanções também são necessárias para restringir as agressões e trazer a integração da Europa na União Europeia e que isso não seja usado como arma. Tudo isso requer respostas, mas ao contrário há silêncio. E esse silêncio, enquanto ele persiste, não haverá silêncio no leste da Ucrânia, na Europa Oriental e em todo o mundo. Eu espero, finalmente, que todo mundo entenda essa questão. Eu estou muito grato ao apoio que o mundo tem mostrado à Ucrânia e ao apoio específico às declarações. Esse é o lado da verdade, esse é o nosso lado, esse é o lado da lei internacional. Eu não vou dar o nome de todos os meus amigos, mas eu acho que alguns países deveriam ter vergonha, inclusive. Mas esse é um problema deles. Cada país tem o seu karma e esses países devem, cada um tem de se olhar nos olhos.
Eu acho que dois soldados ucranianos morreram hoje e eu gostaria de dar minhas palavras a eles. E as crianças as crianças que ficaram órfãs após a morte desses soldados, seus filhos. Então eu me dirijo a eles também. E também um policial que foi morto num bombardeio proibido pelo Acordo de Minsk. Eu acho que nós precisamos de a pergunta que fiz desde o início: quem está mentindo aqui? E eu digo a essas famílias que eles descansem em paz, e aqueles outros que já pereceram nessa guerra, todas elas, que eles descansem em paz. Muito obrigado. Aqui da CNN, Cristiane Amanpour, e você vai acompanhar essa conversa ao vivo. Tomasse essa decisão de sair do seu país para estar aqui hoje. Por que foi tão importante para o senhor estar aqui hoje? E o que o senhor sabe sobre as intenções de Vladimir Putin de talvez, das intenções que talvez os Estados Unidos desconheçam de entrar no seu país? Muito obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Muito obrigado pelo convite. É muito importante quando a Ucrânia possa ser discutida, o tema da Ucrânia seja discutido com outros países. E é importante para que nossos parceiros, nossos amigos, que não concordem com coisas por nossas costas. Eu acredito em parcerias e acho que é o caso aqui. Eu tive reuniões muito importantes com líderes de outros países e eu acho que eu estou aqui para fazer perguntas, ouvir e tratar da resiliência do nosso país. Nós não estamos em pânico, nós somos muito consistentes de que não responderemos à provocação. Nós temos a nossa vacina para isso. Talvez não seja tão boa quanto as vacinas da Covid, mas são vacinas que sabemos que nós não devemos reagir a provocações. Nós sabemos que quando soldados morrem, nós deveríamos reagir, mas entendemos que aqueles que estão nos matando são grupos, nós sabemos quem são esses grupos militares, mas também entendemos que quando eles estão atirando, das localidades de onde eles estão atirando, eles estão buscando atingir civis para nos provocar e para que a gente responda e para que assim comecem uma escalada e comecem uma guerra. É também muito importante para que a gente esteja na mesma página em termos de informação. O fato de que os parceiros compartilhem informações conosco me deixa muito grato por causa dessa cooperação dos serviços de inteligência. E nós temos uma situação de tensão há muitos anos. Nós não precisamos entrar em pânico. Nós achamos que os riscos são muito altos, porque temos militares, nós temos mais de 150 mil militares na nossa fronteira e o risco é muito grande, mas o risco é muito maior se respondermos a uma provocação ou outra. Por outro lado, eu acho que a Federação Russa, quando a gente fala da Rússia, não devemos falar também das pessoas da Rússia, dos russos. Eu acho que eles não gostariam de entrar na guerra contra a Ucrânia, perdão. E nós temos muitas provocações nos territórios ocupados, e nós vimos como a mídia está trazendo provocações diferentes. Nós precisamos preservar a nossa estabilidade, precisamos manter a calma e sermos adultos.
Eu acho que, nesse sentido, o exército da Ucrânia está sendo muito responsável. Em relação à questão de que fala de bandeira falsa, de um ataque que seria atribuído a vocês, eu acho que os ucranianos estão muito preocupados com isso, porque nós já vimos essa retórica antes, nós já vimos a questão de bandeira falsa antes. Mas o quanto isso o tamanho dessa tensão, como o senhor considera o nível da provocação atual? Qual é esse nível? Qualquer provocação é extremamente perigosa. Eu já disse que eu acho que as perguntas mais preocupantes são a situação da Crimeia, de Donbás, na fronteira da Ucrânia com a Rússia, há 35 mil ocupantes temporários. Então, as provocações são muito perigosas. E se temos esse número de militares, um bombardeio, um tiro pode levar à guerra. E nós entendemos, como eu já disse, eu acho que também os nossos parceiros acreditam e eles conhecem a história da União Soviética e o tipo de riscos que temos. A Polônia, os Estados Bálticos, Lituânia, Estônia, Letônia, Moldávia, eles sabem o que isso pode gerar. Portanto, nós precisamos ter cuidado. Eu acho que eu nem consigo dizer o que poderia acontecer. Se pensarmos em 2014, 2015, nós tivemos muito mais vítimas, infelizmente. Quando alguém na mídia diz que essa é a situação mais terrível, não é verdade. É terrível, é uma tragédia para a nossa nação, para o nosso povo, é uma tragédia. Mas no futuro, vocês vão ver que foi uma tragédia para os russos também, com quem costumávamos ter uma boa relação com a Ucrânia. E como a gente pôde, nós nos mantivemos vizinhos por muito tempo, e somos vizinhos por muito tempo. Nós não estamos falando de vizinhança, nós estamos falando de guerra. E isso não deveria começar. O que foi exibido ontem nos territórios ocupados temporariamente, de bombardeio que teria alegadamente vindo da Ucrânia para restaurar essa região. Essa é uma simples provocação, são mentiras. Não há ninguém morto ou ferido nesse caso. Eles estão explodindo algo do lado deles e atirando. É algo que não acontecia desde 2014, quando eles apontaram suas armas e atiraram nos territórios que eles mesmos controlam. Esse é o tipo de situação que temos vivido. Então, nós queremos, o que nós nos importamos é com a paz. E eu falei isso várias vezes. O presidente da Federação Russa, a Angela Merkel em 2019 e a outras pessoas, nós dissemos que nós tivemos muitos sinais. Nós passamos isso. Nós estamos prontos para sentar e conversar. A plataforma está pronta para nós conversarmos. Estamos prontos para isso. Qual é o sentido de atirar e propor diplomacia ao mesmo tempo? Desculpa, a resposta foi muito longa. Você pode me interromper, a senhora pode me interromper quando quiser. Posso perguntá-lo como o senhor se sente hoje em relação a alguns dias atrás? Eu acho que a solidariedade entre os Estados Unidos e o seu país é algo que surpreendeu a todos, e essa frente unida. E também o uso da inteligência dos Estados Unidos para ver o que está acontecendo e para o que o presidente Putin está fazendo. O senhor disse coisas diferentes. O senhor disse que não é para ter pânico. O senhor disse que há disciplina, que nós não entraremos em pânico. Como o senhor enxerga essas visões agressivas dos Estados Unidos para tentar persuadir, de certa forma, o presidente Putin?
É difícil para mim julgar como os Estados Unidos deveriam usar os seus serviços de inteligência e suas informações. É uma escolha deles, mas eu sou grato pelo trabalho que os serviços de inteligência vêm fazendo, mas os serviços de inteligência nos quais eu confio são os meus. Eu confio na inteligência ucraniana e para entender o que está acontecendo nas nossas fronteiras, nós temos fontes diferentes de inteligência que entendem os riscos de forma diferente. Nós estamos falando de como essa informação deve ser usada. Eu já disse isso várias vezes. Não estamos vivendo. Nós entendemos o que pode acontecer amanhã, mas talvez a comparação que eu quero fazer não é boa, mas enfim, nós não vamos colocar dentro de caixões e esperar. Nós não vamos avançar contra ninguém, mas estamos prontos para responder. Não podemos ficar passivos, não podemos dizer diariamente, olha, o que pode acontecer amanhã eu não sei. Então, como vai ser a economia? Como a gente pode viver num estado assim, que todos os dias você pode pensar que a guerra vai acontecer amanhã, que amanhã o ataque pode acontecer. Isso acaba com a moeda do país e acaba com a estabilidade econômica. Então, isso não pode acontecer. Então, isso tira o equilíbrio de um país de dentro para fora. Então, aí isso traz uma economia fraca, um exército fraco. E se você tem um exército fraco, qualquer um pode invadir. Então, isso é uma questão, por isso que as nossas respostas são muito calmas. Nós temos de avaliar o que está acontecendo, temos de pensar em não como reagir, mas também de digerir essa informação, pensar no que vai acontecer, pensar nas minhas palavras, nas minhas reações e no que vai acontecer com o meu povo. Será que as pessoas vão aos bancos tirar os dinheiros das suas contas bancárias por temer e aí o pânico começa? Nós temos uma guerra de informação, é uma guerra híbrida e por isso que a Ucrânia não vai desistir. Nós queremos viver o dia a dia, queremos proteger nosso país. Nós temos vários exemplos. Há muitas coisas concretas, como fortalecer o nosso exército e fortalecer a nossa economia, investir no nosso país, trazer as empresas para o nosso país, nos dar apoio financeiro. Portanto, quando é dado dinheiro, por exemplo, nós pensamos em reformas. Será que algum outro país no mundo teria um exército tão forte na fronteira oriental como o nosso? Isso não é fácil. Mas nós estamos em pânico, nós temos de viver a nossa vida. É um país forte, é isso. Desculpa, eu só gostaria de acrescentar algo. Perdão por interrompê-la. Nós tivemos uma discussão algumas vezes com os líderes, nos países líderes, e nós falamos sobre políticas de sanções. Nós tínhamos uma visão diferente em relação de como as sanções podem ser aplicadas em relação se acontecer uma agressão russa. Nos disseram que teríamos vários dias e aí uma guerra começaria. Então, comecem as sanções agora. E eles disseram, sim, nós começaremos as sanções quando a guerra começar. Tudo bem, eu disse, mas vocês estão me dizendo que há 100% de chance que a guerra vai começar em alguns dias. E, portanto, o que vocês estão esperando? Não precisamos de sanções depois do bombardeio e depois de que nosso país seja atingido, atacado, ou depois de não ter mais fronteiras, ou depois de não ter mais economia, depois que o nosso país é ocupado. Para que sanções depois? Portanto, quando é perguntado o que pode ser feito, eu acho que muitas coisas diferentes podem
podem ser feitas. Nós podemos até dar uma lista, mas o mais importante é ter a disposição para isso. Portanto, o senhor acredita que as sanções deveriam ser colocadas agora. O senhor também falou sobre OTAN agora. É uma questão sensível, obviamente, e o senhor também falou sobre querer ser parte da OTAN. O senhor disse também que não espera ter soldados da OTAN em seu território agora. Não queremos bandeiras e soldados estrangeiros no nosso país agora. E qual é a sua posição sobre entrar na OTAN hoje? Para responder à primeira parte da sua pergunta sobre sanções, a pergunta não é uma questão de colocar as sanções hoje. Se todo mundo entende que amanhã há uma grande probabilidade de aumento das tensões da Federação Russa, e se a Federação Russa não está retirando os seus militares, eu acho que é um caminho. Se eles estão retirando, não, tudo bem. Eu estou falando sobre as questões diplomáticas, de uma lógica. Se eles retiram as tropas, não haverá sanções. Mas hoje, mesmo a pergunta de só tornar público preventivamente uma lista de sanções, para que a Rússia saiba o que vai acontecer se eles começarem uma guerra, mesmo isso teria um tipo de apoio. Então eu tenho uma pergunta. Por que, se vocês não podem nem divulgar quais serão, o que acontecerá para eles se a guerra começa, a pergunta é, eu duvido que essas sanções entrem em ação depois da OTAN. Em relação à OTAN, nós tivemos várias discussões a respeito e discussões também com líderes mundiais e meus amigos. E eu tenho vários amigos entre os líderes mundiais, eu não vou dar o nome deles porque eu posso ofender alguém, mas a Ucrânia está sendo apoiada. Mas a Ucrânia precisa de garantias de segurança. Nós somos pessoas inteligentes. Nós entendemos que há riscos diferentes por causa da OTAN, com a OTAN. Nós entendemos que há uma distância que nós devemos entre a Ucrânia e a OTAN, que nós precisamos caminhar para entender. O que queremos saber é quanto tempo leva para completar esse caminho. Em questão de dias, em tempo, não, meses. Isso não pode ser medido em vidas, em tragédias, mas em relação à Ucrânia, toda essa distância que há entre nós e a OTAN, será que é justo para nós termos as garantias enquanto nós estamos andando, caminhando nessa trajetória? Será que é justo para nós? Ninguém está nos colocando contra a parede se nós estarmos na OTAN ou não. Nós queremos, sim, mas nós queremos saber da possibilidade das garantias de segurança. Eu entendo que o senhor tem de sair. Só um segundo. Eu acho que foi um ataque cibernético aqui no meu equipamento. Eu posso ter outro? Eu posso substituir? A Rússia não está aqui, mas está aqui, está vendo? Eu acho que eu posso fazer a pergunta, o senhor vai entender. Eu entendo desde o início, mas eu acho que há coisas importantes que eu queria perguntar, senhor presidente, que a inteligência, os Estados Unidos têm seus serviços de inteligência e o senhor tem a sua. Qual é a sua interpretação das intenções de Vladimir Putin? O senhor acha que ele vai invadir? Que ele já decidiu invadir? Eu não sei o que o presidente da Federação Russa quer. É por isso que nós precisamos nos preparar para nos encontrar. É isso.
On that note, your people are telling me that I have to Second Syria. Sorry? Your people are telling me O that seu you need povo to está dizendo que o senhor, seus assessores dizem que o senhor precisa ir embora. O senhor teve medo de vir até aqui? No. Não. Por que eu teria medo? Eu tenho amigos aqui. go unguarded. Mas a sua casa está cercada de seguranças. Well, my response will be very brief. A minha resposta vai ser muito curta. Eu tenho certeza de que o nosso país está em boas mãos. This is not just my hands. Não são só as minhas mãos, são as mãos dos soldados e dos cidadãos. Eu acho que a minha visita aqui é importante. And I would like to say E eu gostaria de dizer que had breakfast in the eu morning, eu tomei meu café da manhã na Ucrânia a dinner. e eu vou jantar na Ucrânia também. Eu não fico muito longe de casa por muito tempo. Muito obrigada.